Alô você, canal Resolvendo aqui hoje, mais uma vez, com questões de provas anteriores. Este vídeo vai ser um pouco mais rápido, vai ser um vídeo com questões do Sebrasp, prova do IBAMA de 2013, questões de português. É uma prova tradicionalmente de certo e errado, certo ou errado do Sebrasp, então você perceberá que as questões, muitas delas são muito sutis para se responder, então realmente o nível do Sebrasp em relação às demais bancas é bastante diferenciado, digamos assim. E então, vamos lá? Questão do IBAMA Sebrasp 2013. Há um texto inicial que vai servir para responder as questões de 1 até 9, e eu vou ler esse texto aqui com você aí. Se você quiser acompanhar o texto, acompanhar a prova comigo, no seu computador aí, você vai aqui na descrição do vídeo, você vai achar lá o link de onde eu peguei essa prova. Texto. Entre os fatores que contribuem para a perda de qualidade de vida estão as péssimas condições de habitação e transporte no espaço urbano, que atingem sobremaneira a população empobrecida. A urbanização irresponsável causada pelo processo de industrialização e pela ausência de reforma agrária faz com que o direito de moradia e o de locomoção, ainda que direitos originários de necessidades humanas básicas, expressos na Constituição, sejam sistematicamente ignorados, o que compromete o descaso, o bem-estar e a paz dos trabalhadores nas grandes cidades. Em vista disso, os trabalhadores não podem sequer recompor diariamente suas forças. Olha que texto interessante, né? Temos observado que os empregados dos postos de trabalho de pior remuneração são os que moram mais distantes dos locais de trabalho e cotidianamente saem de casa 2 ou 3 horas antes da jornada, gastando o mesmo tempo para retornarem às suas casas. Causa-nos indignação constatar que esses empregados consomem o equivalente à metade do tempo remunerado e mal remunerado para o deslocamento de suas casas até o trabalho e em péssimas condições de transporte, sempre em pé nos ônibus superlotados ou esperando em longas filas. Às vezes ainda somos hipócritas, receitando para esses trabalhadores fórmulas para melhorarem de vida. Sugerimos que voltem a estudar para ocuparem postos mais qualificados e com melhor remuneração, mas no fundo sabemos que é impossível para eles dispor de tempo para cuidar da formação profissional perdida. Por outro lado, a classe média pode até se dar ao luxo de ter mais de um emprego, porque tem o seu próprio transporte, mesmo vivendo na ilusão de que, se trabalhar muito, poderá ganhar mais e acumular dinheiro, para um dia, enfim, poder curtir a vida. Só que, para muitos, esse dia não chega, as doenças modernas chegam primeiro. Cabe aqui acrescentar outras necessidades humanas que têm sido sistematicamente relegadas a segundo plano. São elas os valores culturais, que incluem os saberes, as paisagens naturais, os costumes e as tradições populares. A urbanização acelerada em todo o mundo foi a responsável pela perda da qualidade de vida de muitos trabalhadores, apesar de aparentemente ter criado melhores condições de vida para parte da população. É um texto bem interessante, um texto dissertativo, da autora aí é Deuze dos Santos Laureano. O título do texto é O Meio Ambiente e o Trabalho, a Dignidade Humana neste Espaço. Um texto da internet, do site ecodebate.com.br, que foi adaptado, obviamente, pela banca do Sebrasp para compor essa prova aqui. A questão diz: o processo de industrialização e a inexistência de reforma agrária no país são os responsáveis pela urbanização irresponsável. Há um texto aí que fala de algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, ele diz, de fato, que os fatores que contribuem para que percamos a qualidade de vida são quais? Um deles são as péssimas condições de trabalho, outro são as péssimas condições de transporte no espaço urbano, e isso atinge muito mais, segundo o texto aí, a população empobrecida. Esse texto, essa questão gerou polêmica, muitos responderam que estava certo aqui,
para o Sebrasp está errada. E aí muitas hipóteses surgiram na época. Uma delas é que essa palavra aí, inexistência, não é igual à ausência do texto lá. Olha aqui no texto lá na linha 4, ó. No texto aqui na linha 4. Ó, aqui. A urbanização irresponsável causada pelo processo de industrialização e pela ausência de reforma agrária faz com que o direito de moradia e locomoção, ainda que direitos originários de necessidades humanas básicas expressos na Constituição, sejam sistematicamente ignorados. Ou seja, no texto fala de ausência de reforma, na questão diz inexistência de reforma agrária. Então, esse aqui pode ter sido também o critério que a banca utilizou para deixar a questão como errada, né? O uso de ausência no texto e o uso de inexistência na questão 1. Inexistência nunca existirá. Inexiste, né? Não existe. Na ausência há a questão de você poder estar presente, poder existir ou também não existir. Mas enfim, um dos critérios talvez tenha sido esse aí. Que se tivesse lá o processo de industrialização, a questão, né? E a ausência de reforma agrária no país são os responsáveis pela urbanização irresponsável. Para alguns isso aqui seria, se fosse lá a ausência em vez de inexistência, estaria correta. Se fosse, por exemplo, a urbanização irresponsável, vírgula, causada pelo processo de industrialização e pela ausência de reforma agrária, vírgula, faz com que... Percebem aí? Se fosse assim, essa oração que estivesse aí intercalada nas vírgulas aí, uma oração restritiva, talvez colocasse a questão como correta. Inclusive no texto não tem assim, o texto é contínuo. Se no texto tivesse a urbanização irresponsável, vírgula, causada pelo processo de industrialização e pela ausência de reforma agrária, vírgula, aqui, faz com que o direito de moradia e o de locomoção, ainda que direitos originários, sejam sistematicamente ignorados. Se fosse essa oração assim construída, com vírgulas, que geraria uma oração no meio aqui que seria restritiva, talvez a questão tivesse correta. Mas como não tem isso, então a questão foi tida como errada. Porque na questão é como se dissesse assim: a urbanização irresponsável causada pelo processo de industrialização, ou seja, sem vírgulas, sem restringir, né? Sem vírgulas, dá a ideia de que é só dessa urbanização de que estamos tratando e não de toda urbanização irresponsável. Então, basicamente, o texto também tem essa conotação e a questão 1 também tem essa conotação aí. Por isso está errada. Pode ser também da questão citar do país. Perceberam aí? Ela fala inexistência de reforma agrária no país. Pode ser por isso também que o CESP teve como errada, né? O CESP considerou errada. Ou seja, do país de uma forma que parece muito específica e não existir a referência a país no texto. Ou seja, no texto não tem essa palavra país, não. A ausência de reforma agrária que faz com que o direito de moradia e de locomoção, no texto está assim, a ausência de reforma agrária não tem no país, não. Então, talvez esse uso do no país na questão 1, né, tenha sido também um fator para deixar a questão como errada, né? Porque o texto não se restringe a um país específico. O texto é meio global, muito mais abrangente. Então, a autora trata de países que possuem constituição, ou seja, não invalidaria a questão. Mas, para o Sebrasp, essa questão 1 foi tida como errada. Outra hipótese que se levantou foi que o texto fala nas grandes cidades. O texto fala nas grandes cidades e não cita país. Questão 2. O texto sugere que a falta de investimento em melhoria de vida pelos trabalhadores mal remunerados está associada à falta de tempo disponível dessas pessoas para atividades dessa natureza. Será que é isso mesmo? Questão 2 aí. O que é que você acha que é aí, certo ou errado? O texto ainda fala sobre direito de moradia, né? Que é ignorado muitas vezes nos países, nas cidades, né?
O texto fala também que quem ganha menos gasta mais com transporte, perde mais tempo no transporte, e isso aqui é uma verdade. Né? As cidades, os lugares urbanos têm muito a questão das más condições de transporte público. Né? Então, questão 2 para o Sebrasp foi tida como correta. E de fato, né, pessoal? O texto sugere, o texto dá para se inferir do texto que a falta de investimento em melhoria de vida pelos trabalhadores mal remunerados está associada à falta de tempo disponível dessas pessoas para atividades dessa natureza, não é isso? Tanto é assim que no texto tem uma parte que diz assim, ó, que há pessoas que tentam estimular trabalhadores, né, que ganham mal, que são mal remunerados, a mudar de vida. Né? Voltem a estudar, se qualifiquem, busquem ganhar mais, mas porque não sobra tempo para se preparar, para se qualificar. Então, desse ponto de vista aí, a questão 2, de fato, é correta. É correta. O texto sugere isso aí, que os trabalhadores mal remunerados eles não investem em melhorar a vida, tanto pela falta de tempo, como pelo desgaste do seu dia a dia mesmo, da sua faina diária, digamos assim, do seu rojão diário. Então a questão 2, de fato, tem esse lado aí, né? E embora seja também um paradoxo, né? Porque quem trabalha muito, quem trabalha demais, quem trabalha tanto, no fim da vida acaba adoecendo ou morrendo antes de curtir, né? Entre aspas, curtir a vida. Há também isso aí no texto. Questão 3. O texto, de forma geral, questiona os benefícios do crescimento urbano acelerado para a população. O texto questiona isso aí? O que você acha aí da questão 3 aí? O que você responderia aí na questão 3? Bom, de fato, né? Vamos lá para o gabarito aqui? De fato, né? Para o Sebrasp, a questão 3 está correta. O gabarito lá é correto. De fato, tem isso aí, né? Urbanização acelerada é um fator de piora das condições de vida, da perda da qualidade de vida. Então a questão 3 está certa. O texto, de forma geral, questiona os benefícios do crescimento urbano acelerado para a população. Questiona por quê? Porque o texto dá a entender que, de fato, né, muito se desenvolveu, muito se cresceu no espaço urbano, mas isso não se refletiu de um modo direto na qualidade de vida da população, nas condições de suas vidas nas cidades grandes, nos grandes centros, enfim. Então, questão 3 está correta, ok? Questão 4 diz o seguinte: de acordo com o texto, o governo brasileiro é negligente com relação às necessidades básicas da classe operária. E aí? Você acha que a questão 4 está certa ou errada? O que é que você responderia aí? De acordo com o texto, o governo brasileiro é negligente com relação às necessidades básicas da classe operária. Sua pausa é importante. Eu farei neste vídeo aqui da questão 1 até 5. E num próximo vídeo eu farei da questão 6 em diante. Ok? Vamos até a questão 5 apenas, para não ficar muito extenso o vídeo. E como são questões de interpretação textual, nós levando um pouquinho de tempo. Bom, a questão 4 aí, né? O gabarito, e de fato considera como errado. O texto não fala em governo brasileiro, não. Se você ler o texto de novo mais uma vez aí, se você reler o texto aí, não há claramente aqui no texto uma alusão ao governo do Brasil em si. Olha só que ele é bem genérico. Ó. No finalzinho ele fala assim: a urbanização acelerada em todo mundo, foi a responsável pela perda da qualidade de vida de muitos trabalhadores, apesar de aparentemente ter criado melhores condições de vida para parte da população. Então, o texto, em vários momentos aqui, ele busca ser mais genérico e não se situar apenas no Brasil, na questão do Brasil, no fator Brasil. Ok? Então, questão 4 é errada, por esse motivo básico aí, né? Não é só o governo brasileiro que é negligente, mas os governos do mundo, né? Todos os países aí têm uma ponta de negligência. Não são todos, mas tem sim. Boa parte tem sim, né?
É o que você viu lá na linha 37 que eu acabei de ler aqui. A urbanização acelerada em todo mundo foi responsável, né? Em todo mundo foi responsável. Bom, essa urbanização aparentemente deveria ter vindo para melhorar as condições, né, de vida nossa, mas é uma contradição, né? E, para encerrar a questão 5, infere-se do texto que as más condições de habitação e de transporte nas cidades contribuem para a deterioração do meio ambiente. E aí, questão 5, certo ou errada? O que você acha aí? Pense, pause e responda o vídeo, depois comentamos aqui. Bom, após essa pausa no vídeo aí, gente, né? A questão claramente está errada, né? O gabarito é errado, né? Infere-se do texto, dá para se inferir do texto que as más condições de habitação, né, e de transporte nas cidades, em especial também as cidades grandes, né, porque as pessoas se deslocam mais a longas distâncias, contribuem para a piora da qualidade de vida dos trabalhadores, né? Contribuem para a piora da qualidade de vida nossa, de quem trabalha na cidade, principalmente as pessoas menos favorecidas. É obviamente que você também entende que tudo que envolve má condição de habitação e transporte vai ter algum tipo de reflexo no meio ambiente, mas o texto em si ele não aborda a questão ambiental de um modo mais profundo. Então aqui eu entendo que o Sebrasp considerou como errada por isso, né? O texto focou muito mais na questão de más condições nas cidades, nos grandes centros urbanos, nos lugares que há muita corrida pelo dinheiro, né? Contribui para a piora da qualidade de vida e não do meio ambiente. Então, nesse ponto aqui, a questão 5 faz sentido ser errada. Ok, pessoal? Este é o canal Resolvendo Questões de Concurso. Alberto Vicente falando aqui. Você acompanhou aqui a questões da prova do IBAMA, feita pelo Sebrasp em 2013. E voltamos com um outro vídeo para continuar respondendo a questão de português dessa prova, ok? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.